A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o presbítero Tiago Luiz Pereira e eu queria falar um pouquinho hoje com vocês a respeito da Bíblia. A Bíblia, ela é dividida no Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, a Bíblia inicia-se com os 5 primeiros livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles estão num bloco que é chamado de Pentateuco. Eu vou ser bem didático para que até mesmo aquelas pessoas que às vezes não têm muita afinidade com o Evangelho, não conhecem muito a palavra de Deus, a liturgia, enfim, para que também essa pessoa possa entender e compreender. É como se fosse um discipulado. Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles fazem o bloco dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, conhecido também na linguagem hebraica como Torá. Torá é instrução e também tem uma conotação de lei. Torá não é só lei, Torá ela tem um sentido de instrução. No livro de Gênesis, vai falar sobre o princípio de tudo, o princípio de todas as coisas. O princípio da criação dos céus e da terra, o princípio da criação do homem, dos animais, da vida no planeta. Vai falar também sobre o princípio da origem das nações, como que surgiram, os povos. Vão falar também como principal a respeito da origem da nação de Israel a partir de Abraão e Sara. Esse é o resumo do livro de Gênesis, que finaliza na história de José, quando eles entram no Egito. Depois nós temos o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, ele vai falar a respeito da libertação do povo de Israel do cativeiro ou da escravidão egípcia. Então José ali estava juntamente com o seu povo, quase 70 almas, mas com o passar de muito tempo, veio outro faraó que não conhecia a história de José e escravizou o povo. E escravizando o povo, depois de um longo período, então Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Então fala a respeito da história da libertação do povo de Israel do Egito, a caminhada deles do deserto até o Monte Sinai. Então o Êxodo pega desde o início da saída do povo de Israel, uma pequena peregrinação pelo deserto até o Monte Sinai. Em Levítico é onde nós vamos encontrar instruções para que o povo se santifique. Nós vemos que Deus, ele requereu de Israel e também requer de nós a santificação, um modo diferente de viver. Então, essa santidade era tanto para com Deus, também para com os homens. E em Levítico, nós vemos instruções como eles deveriam proceder para com os homens, mas também instruções para como eles deviam proceder para com Deus. E traz uma ênfase principal para os sacerdotes, como eles deveriam ministrar diante do Senhor, fazendo essa conexão, essa ligação entre Deus e os homens. É em Levítico também que Deus, ele mostra, ele faz os sinais, quais as características da aliança dele com o povo de Israel. No livro de Números, também fazendo um resumo, só que para você ter uma ideia, o livro de Números, ele traz na sua palavra hebraica o sentido de no deserto, porque o livro de Números vai falar da peregrinação do povo de Israel desde o Monte Sinai até a entrada, à beira da entrada de Canaã, ali no Jordão. Então inicia-se no Sinai e vai até o deserto, peregrinação por todo o deserto até a beira do Jordão, que se encontra em Números capítulo 33 e versículo 49. E ali então Moisés, após ele chegar ali, ele vai agora entrar no livro de Deuteronômio.
No livro de Deuteronômio, nós temos a repetição da lei. O estudo aí vai estar no blog, com todas as referências, o significado de cada palavra, um estudo bem resumido, mas de grande elevo espiritual para as nossas vidas. No livro de Deuteronômio, nós temos a repetição da lei para a nova geração. No livro de Deuteronômio, Moisés faz uma retrospectiva de tudo aquilo que o povo de Israel havia passado, tinha acontecido, os erros, os acertos e como eles deveriam agora se preparar para entrar na terra prometida. Moisés também finaliza sobre a sua impedida de entrar em Canaã e Josué então é escolhido por Deus para dar início ou para conduzir o povo na conquista à terra prometida. Esse é um simples resumo do livro ou dos 5 livros de Moisés sobre o Pentateuco. Deus os abençoe em nome de Jesus.